Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje, nessa segunda videoaula do dia, você vai conferir comigo a explicação da sua atividade do livro de reforço. Então, para que você consiga responder, é necessário que você também pegue o seu livro de história. Então, lá no livro de história, os conteúdos que nós vamos trabalhar estão nas páginas 30 e na página 33 do seu livro de história. Página 30 e na página 33. Você precisa do livro de história para que você consiga responder comigo esta atividade aqui. Então, vamos começar? Livro de reforço, página 83. Primeira questão. Nós vamos revisar aqui o conteúdo A Chegada dos Portugueses na página 30 do seu livro de história. Letra A. Quem fez a primeira exploração do litoral descoberto? Foi Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral ou Dom Manuel? Marque um X na resposta correta. B. O rei de Portugal recebia todos os registros da viagem e das terras descobertas. Quem fez esse registro? Quem registrava em cartas tudo que era descoberto era Pedro Álvares Cabral, Frei Henrique Soares de Coimbra ou Pero Vaz de Caminha? Segunda questão. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Número 1 para Pedro Álvares Cabral, 2 para Frei Henrique Soares de Coimbra, 3 para Dom Manuel e 4 para Pero Vaz de Caminha. Escrivão da esquadra, rei de Portugal, descobriu o Brasil e celebrou a primeira missa. Aí você vai enumerar 1, 2, 3 ou 4 de acordo aí com as respostas. Terceira questão. O que foi criado para diminuir os conflitos entre as duas potências navegadoras, Portugal e Espanha? Qual foi aí o procedimento que foi adotado para que não tivesse conflito entre esses dois países? Pensa bem, nós estudamos isso. Quarta questão. Pinte o quadradinho que contém a resposta correta. Então, você tem aqui duas alternativas para responder cada uma dessas perguntas, né? Em verde, vamos ler e ver qual é das duas que você vai pintar. O que os portugueses ganharam com o pau-brasil? Eles ganharam lucro ou despesas? Pinte o quadradinho correto. Quadradinho azul agora. Quais os países desconsideraram o Tratado de Tordesilhas? Estados Unidos e México, Inglaterra, Holanda e França. Marca um X, pinta o quadradinho correto. Qual a maior riqueza do Brasil na época? Na época do descobrimento, era o pau-brasil ou o ouro? Marque a alternativa correta. Página 84. Aqui nós vamos finalizar o entendimento sobre a chegada dos portugueses e iniciar Brasil períodos históricos. Quinta questão. Desembaralhe as letras e complete a frase. As letras estão dentro do barco, né? Você tem que desembaralhar e formar a palavra que vai completar cada uma das frases. Estado onde os portugueses ancoraram as embarcações. Atualmente, qual o nome desse estado? Aí você vai colocar aí. B. Cabral deixou as terras do Brasil e foi comercializar na Índia. C. Portugal eram os países mais desenvolvidos nas técnicas náuticas. Agora, Brasil, períodos históricos, na página 33 do seu livro de história. Primeiro, pinte as sílabas que formam as palavras que indicam o nome da primeira vila brasileira fundada por Martim Afonso de Souza. O quadradinho aqui está em todos, tá? Então, você não segue ele para fazer o seu, não. Pinta aí, vai lá no seu texto, descobre qual é a palavra. Não é necessário aqui falar para mim no meu WhatsApp que está com dúvida. É só ler o texto. Segunda questão. Em qual período o povo brasileiro foi miscigenado? Foi em qual dos períodos que nós estudamos? Lembram dos períodos? Período colonial, período
imperial, período republicano. Qual foi aí o período em que houve a miscigenação do povo brasileiro? Terceira questão. Escreva 3 construções que se destacaram no período imperial. Essa é a sua atividade do livro de reforço. Eu espero que você tenha entendido e esteja com todas as suas atividades em dia, não é? Para que a gente não fique com nada atrasado. Então, a gente se encontra amanhã em nossa aula online e eu vou perguntar para vocês sobre esses conteúdos. Então, estude bastante, leia e releia, certo? Porque vocês não estão lendo os conteúdos. Então, até a nossa aula. Tchau!